Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, irmão, louvado seja o Senhor por mais uma manhã. Senhor Jesus, graças ao Senhor por mais uma manhã, o Senhor concede a cada um de nós. Senhor Jesus, ó Senhor, muito obrigado por essa manhã, Senhor. Senhor, muito obrigado que podemos comer e beber do Senhor. Senhor Jesus, ó, graças ao Senhor, o Senhor tornou Espírito dentro de nós. Senhor Jesus, por isso nessa manhã, Senhor, vem falar com cada irmão nessa manhã. Ó Senhor, nessa manhã vem nos lavar com Tua Palavra. A Tua Palavra é água viva, Senhor. Ela nos lava, ela nos nutre. Por isso nessa manhã vem nos lavar, Senhor. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Ó, nos dê um coração puro e simples, ó, que obedeça a Tua Palavra. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos, louvado seja o Senhor. Graças ao Senhor por mais uma comunhão. Louvado seja o Senhor. Ontem nós falamos sobre o rio da água da vida. Louvado seja o Senhor. O Senhor quer que nós tornemos limpos canais para Ele fluir. E o tema dessa comunhão que nós falamos ontem, hoje também, o Senhor fala, né? O tema da comunhão é uma auxiliadora idônea. Senhor Jesus, vamos falar junto? Uma auxiliadora idônea. Louvado seja o Senhor, uma auxiliadora idônea. E vamos, louvado seja o Senhor. Isso está lá em Gênesis. Vamos lá em Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Uma auxiliadora idônea. Ó, irmãos, graças ao Senhor por essa palavra. Aleluia. Gênesis capítulo 2, versículo 18. 2:18 ao 25. Senhor Jesus, a formação da mulher, né? Aqui nós vamos ver hoje a formação da mulher, a formação da auxiliadora que o Senhor ali formou para Adão. Louvado seja o Senhor. E essa auxiliadora idônea para Adão, o Senhor constituiu. Vamos ler junto? Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 25. Ele fala assim, né? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Fale-ei uma auxiliadora que seja idônea. Até aqui por enquanto. Os irmãos viram? O Senhor fala, disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Adão, irmãos, graças ao Senhor, nós vemos assim, né, Neva? Adão estava ali no jardim do Éden, um jardim maravilhoso, ele tinha a presença de Deus, ele tinha a presença do Senhor, ele tinha ali o prazer de estar no jardim. Ali não havia o pecado, ali não havia dor, né, Lia? Não havia pecado, não havia dor, não havia sofrimento, não havia nada, não tinha, era só prazer, só alegria. Mas o que aconteceu? Adão, mesmo assim, Adão estava triste, né, irmão Neiva? Adão estava triste porque estava só, porque não tinha uma auxiliadora. Senhor Jesus, pensa, Adão tinha tudo, irmão, tinha tudo, tinha a presença de Deus, mas ele estava sentindo sozinho, né? Agora pensa, você vê, mesmo no jardim maravilhoso que ele estava, né? Ele tinha um jardim maravilhoso, tinha prazer, tinha alegria, irmão, era maravilhoso demais. Só que ainda, mesmo assim, né, irmão Cláudia, o Adão sentiu só. Aí o que acontece? O Senhor fala assim: fale-ei uma auxiliadora que seja idônea, ou seja, que seja uma companheira, uma auxiliadora, não é auxiliadora, seja auxiliadora. Idônea significa auxiliadora, né? Companheira, auxiliadora. Esse foi a definição, né? O coração do Senhor para completar o sentimento de Adão. Aí no versículo 19 ele fala assim: havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome com o homem desse a todos os seres viventes. Esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não achava uma auxiliadora que fosse idônea. Os irmãos entenderam aqui?
Ou seja, Adão, o Senhor criou todos os animais, irmãos, tanto os selváticos, né? Os animais domésticos, todas sortes de animais, indiferentemente de todas as espécies que existem. Só que Adão, ele, não é de Deus, Adão, ele sentiu só, porque não havia nenhum animal ali, nenhuma espécie que o contemplava, que o completava. Só que aí o que acontece? Aí ele fala assim, ó: para o homem, todavia, não achava uma auxiliadora que seja idônea. Irmão, não achava uma companheira para ele, né? Ele não tinha algo que completava a vida de Adão. Ó Senhor Jesus, o Senhor viu esse sentimento de Adão. Adão estava ali no jardim, já pensou, irmão? No jardim, toda sorte de bênção, né? Todos os animais. Mas não havia, irmão, qualquer animal que pudesse completar a vida de Adão. Ou seja, Adão, ele deu o nome de cada animal. Hoje, os animais que se tem hoje, todos esses nomes foram dados por Adão. Adão deu o nome de cada animal. E aqui nós vemos que, só que mesmo assim, nenhum animal que Deus tinha criado ia simplesmente auxiliar Adão. Aí o que o Senhor fez no versículo 21? Aí no versículo 21, o Senhor fala assim: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara, o homem, transformou-a numa mulher que trouxe. Apenas você vê, irmãos, o Senhor, o que fez, né, Ruth? O Senhor fez Adão dormir. Adão adormeceu, precisava de que ele adormecesse. Ou seja, quando o Senhor criou a auxiliadora para Adão, ele simplesmente dormiu, né? Ele descansou, ele dormiu no Senhor, dormiu ali, né? Descansou e o Senhor criou. Eu não sei se os irmãos prestaram atenção, aqui o Senhor fala que o que ele fez? Ele tomou uma das suas costelas e fechou com carne. Ele tomou das suas costelas e a formou a mulher. Os irmãos entenderam isso? O Senhor poderia, isso tem um significado muito importante, sabe, irmãos? Nós vemos que a mulher foi formada do quê? Do homem. Ela não foi igual Adão foi formado. O Senhor ali fez ali formou o homem, né? E soprou nele o fôlego de vida, né? Mas Eva não. Ela foi formada já de uma matéria-prima já criada. Ou seja, ela foi formada de uma matéria-prima criada que era Adão. O Senhor tirou da costela de Adão Eva. Eu não sei se os irmãos entenderam. O Senhor poderia, né, Ruth, tirar da cabeça, né, tirar da cabeça de Adão, tirar do pé de Adão, da coxa de Adão. Mas por que o Senhor tirou justamente da costela? Eu não sei se os irmãos entenderam o motivo, né? Irmão, isso tem um motivo. O Senhor tirou justamente da costela porque tem um motivo. Eu não sei se os irmãos entendem, porque a costela, ela dá equilíbrio. Você sabia disso, que a costela dá equilíbrio para o corpo? Se você não tivesse costela, você não estava em pé. Você sabia disso? A costela, ela dá equilíbrio para o homem, sustento para o homem. A costela vertebral, irmão, é o que dá a sustentação para o homem estar de pé. Você sabia disso? Ou seja, a costela, né, Neiva? A costela que dá equilíbrio para o homem estar de pé. Então, por que o Senhor tirou a mulher da costela? Porque a mulher, irmão, ela dá equilíbrio para o homem estar de pé. Por isso que o Senhor criou uma auxiliadora para o homem. Ele criou a auxiliadora para o homem para que dá estabilidade para ele. Você vê que o homem que tem uma esposa, o que a esposa faz, né, Edson? Ela dá estabilidade, ela auxilia. Ai do homem se não tivesse uma esposa, né? Mas assim, o que nós queremos dizer aqui, que a origem da mulher foi a origem do homem. Ou seja, a mulher foi tirada. Por que o Senhor não tirou da cabeça, tirou do pé? É porque se tirasse da cabeça, ela poderia se encabeçar, né? Encabeçar um homem. Se tirasse do pé, ela podia ser pisada, né? Na verdade, o Senhor tirou da costela, igual o irmão acabou de falar, é o equilíbrio.
é o sustento, né? É a parte forte do homem, não é? Que auxilia. Irmão, isso é muito importante, né? Às vezes as próprias mulheres não sabem a importância que ela tem para o homem. Ela não sabe a importância que ela tem para o homem. E aí no versículo 23 fala o que o irmão acabou de falar. E disse o homem: esse afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamará-se varoa, porque do meu varão lhe foi tomado. Ou seja, ela foi tirada dos seus ossos. Então ela era osso do osso dele. Ela foi tirada da carne dele. Ou seja, irmão, a mulher, ela é uma só carne com o homem. Por isso que nós vamos ver lá também, né, que fala lá em Efésios, que a esposa, a mulher e a mulher, né, e o homem, os casais, são uma só carne, né? Porque foi tirado de si, se uniu, né, se tornou-se uma só carne. Irmão, isso é muito rico, né? Ou seja, Adão agora, ele sentiu um cumprimento, ele sentiu completo, porque foi tirado algo dele, foi tirado algo de Adão. Aí no versículo 24, ele fala assim, ó: por isso deixa um homem pai e mãe, e se une à sua mulher, e tornarão-se os dois uma só carne. Irmão, louvado seja o Senhor. E ó, você vê, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, à sua esposa, né? E se tornarão uma só carne. Irmão, graças ao Senhor por isso. Ou seja, os casais, eles são uma só carne, né? Ó Senhor Jesus. Ora, um e outro homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam disso. Ali não havia o pecado, né? E os dois se completavam um ao outro. Graças ao Senhor por esses versículos, irmão. Mostra para nós, a gente está entendendo aqui essa questão da auxiliadora, mas podemos também entender que a igreja também, ela foi formada justamente tirada de Cristo. Nós vamos ver lá na frente que da mesma forma que a Eva foi formada de Adão, Cristo foi formado, a igreja foi formada de Cristo, foi tirada de Cristo. Nós vamos ver isso lá na frente, né? Então, graças ao Senhor, aqui o Senhor mostra para nós a formação da mulher. Graças ao Senhor. E lá em 1 Coríntios, fala isso, né? Tornar-se uma só carne. 1 Coríntios, capítulo 6, vamos ver, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 16 e 17. 1 Coríntios 6, 16 e 17. Ele fala assim: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é o Espírito com ele. Aqui nós vemos dois exemplos. Um exemplo carnal, que mostra uma prostituta se unindo com o homem, né? Quando os dois ali se unem, né, irmãos? Se unem ali, os dois, eles se tornam uma só carne. Mesmo sendo, ó, para você ver a profundidade disso, né, irmão? Uma mulher, quando se une com o homem, os dois se tornam uma só carne. Então, ou seja, por isso que é tão importante isso, né, irmãos? A questão da união é muito importante, essa questão. Principalmente quando o casal, os dois se casam, eles se tornam uma só carne. Uma só carne. O Senhor tem misericórdia de nós. E aí, aqui no 17, já mostra para nós um aspecto espiritual. Não só no aspecto da carne, né? Mostra no aspecto espiritual. Quando a gente une com o Senhor, nós tornamos um só com Ele. Aqui se une com o Senhor, o Espírito com Ele. Ou seja, quando nós nos unimos com o Senhor, nós unimos com a sua pessoa, nós tornamos o quê? Uma só carne, um somente com o Senhor, um Espírito com Ele. Irmão, quando nós nos unimos, igual agora que nós acabamos de fazer, partimos o pão, né? Comemos o pão e do cálice, nós o quê? Nós nos unimos com o Senhor, nós nos tornamos o quê, irmãos? Uma só carne com Ele. Louvado seja o Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Aí podemos ler também, irmãos, lá em Efésios capítulo 5. Vamos lá, Efésios
capítulo 5, aqui mostra para nós a questão da união, né, do casamento. Efésios capítulo 5, versículo 22. Efésios capítulo 5, 22. Os irmãos acharam? 5, 22. Efésios capítulo 5, versículo 22. Fala assim: as mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Ou seja, aqui, irmãos, as mulheres, por que as mulheres têm que se submissas ao seu marido como um Senhor? Porque eles são uma só carne, né? Eles são uma só carne. Quando você está submisso ao seu marido, você está amando a sua própria carne, porque vocês são um só. Depois que se casa, irmão, se torna um só. Que se une a essa mulher, se torna um só. Aí no versículo 23 ele fala assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Senhor Jesus, como o marido é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja. Isso foi uma ordenança do Senhor, foi algo que Deus estabeleceu. Aí no versículo 24 ele fala assim, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Mas a gente já viu em algumas mensagens passadas que essa submissão não é uma questão de ordenança, é uma questão de vida, né? De vida. Ou seja, quando você ama o seu próprio corpo, você está amando o seu marido. Você está amando o seu corpo, você está amando o seu marido, porque é uma só carne. Não é? Como um homem também cuida do seu corpo, ele está cuidando da própria esposa, porque é uma só carne, é um cuidando do outro, é algo orgânico. Senhor Jesus. Aí, irmãos, continuando, ele fala assim, marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Às vezes as irmãs acham que ser submissa ao esposo é algo tão elevado, mas para o homem é muito mais elevado ainda, porque é muito mais difícil. Porque agora pensa, você vê, o marido amar, já pensou, irmãos, o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja? Os irmãos imaginam isso? Já pensou o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja? Irmão, Cristo amou a igreja de tal forma que ele deu a vida dele pela igreja. Ele morreu, deu a vida dele, as últimas consequências, né? Deu a vida dele pela igreja. Isso é a maior prova de amor que ele teve. Agora você precisa amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, você tem que dar sua vida pela sua esposa. E hoje, infelizmente, irmão, nós não temos visto isso atualmente. Hoje, infelizmente, o que mais a gente tem visto é um marido matando a mulher, uma coisa horrorosa. Porque sabe por quê, irmão? Porque não tem visto a realidade do verdadeiro casamento que o Senhor ordenou e estabeleceu. É algo maravilhoso que o Senhor fez. Infelizmente, hoje que a gente tem visto, não é justamente um casamento, é uma simples união. Tem sido uma união, não tem sido um casamento, na verdade. Um acasalamento, né? Que a gente tem visto hoje. Porque quando a gente fala lá na humanidade, a gente já usa essa expressão de casamento, mas lá fora, irmão, muitas vezes é um acasalamento. Porque aqui a gente vê o que é casamento. Ou seja, o casamento é o que o Senhor está ordenando aqui. Aí a gente vê a profundidade de um casamento. Mas lá fora a gente tem visto, infelizmente, que é simplesmente um acasalamento, né? Uma união, né? Porque infelizmente não tem praticado o que o Senhor tem ordenado. Porque um verdadeiro marido, ele dá a sua vida pela esposa. Isso é o casamento, né, Lia? Isso é o verdadeiro casamento. Aí, no versículo... Agora pensa, você vê o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. Irmão, isso é uma coisa mais elevada que eu já vi no universo. Como, irmão, o homem amar sua esposa como ela amou a igreja, como Cristo amou a igreja, é algo que vai além da nossa ótica humana, né? Porque Cristo amou a igreja de tal maneira que ele deu a si mesmo por ela, deu a sua vida por ela. Então, irmão, é muito elevado. Aí no versículo 26 ele fala assim, para que santificasse
tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Irmão, louvado seja o Senhor. O Senhor santifica nós através de quê? O que o Senhor nos santifica? Ele nos purifica, irmão, através da lavagem de água pela palavra. Ou seja, por isso, irmãos, que se você quer santificar sua esposa, você quer purificar sua esposa, é através da lavagem da palavra. Quanto mais palavra você dá para sua esposa, mais ela vai ser purificada, né? Cristo, o que Cristo faz? Cristo faz com a igreja. Ele lava a igreja com a palavra. Quanto mais a palavra vai entrando na igreja, mais a igreja vai ficando santificada, mais ela vai se tornando pura. Irmão, para eu e você se tornar puro em nossa vida cristã, é necessário o lavar da palavra. Quanto mais a palavra Cristo vai depositando em nós, mais nós vamos ser lavados e mais nós vamos se tornando puros, nós vamos se tornando santificados. Por isso que nós precisamos mais da palavra. Por isso que ele, lendo novamente o versículo, ele fala: para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Irmão, a lavagem de água, nós não falamos, acabamos de ler, cantando hino 134 sobre botar o poço. O cano está obstruído ali, tampado porque não sai água. Irmão, precisa do jato de água, né? Lavar o cano, né? Para que ele possa desobstruir, né? Desobstruir, abrir, ele poder fluir novamente, né? Hoje, para a nossa vida, a gente fluir novamente, e desobstruir nós, é necessário o quê? Lavar. Quanto mais nós somos lavados com a palavra, mais nós somos puros, somos santificados. Senhor Jesus, aí no versículo 27, ele fala assim, ó: para apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmão, quando eu li esse versículo aqui, né, Neiva? A gente lê esse versículo e fala assim: meu Deus, como a igreja vai ser pura desse jeito? Quando a gente vê a nossa realidade, né, irmã? A gente vê uma igreja cheia de defeito, né? Cheia de falha, com pessoas cheias de defeito, cheio de erro. Como é que a gente vai apresentar-se como uma igreja gloriosa, sem mácula? Já pensou? Sem ruga, sem coisa semelhante, né? Mas uma igreja santa e pura. Irmão, isso só acontece se tiver o lavar da palavra de Deus. Senhor Jesus, por isso nós precisamos o que, irmãos? Do lavar da palavra. Quanto mais a palavra, ela vem para nos lavar. É por isso que a esposa, né? Os esposos, os maridos, eles para poder purificar sua esposa, precisam encher a esposa de palavra, né? O casamento, para poder ser santo, né? Purificado, precisa do lavar da palavra de Deus. Então, quanto mais a palavra de Deus ela vem, irmão, ela vem para purificar, vem para lavar. Ó Senhor Jesus, esse que é o desejo de Deus, irmão. Quando o Senhor voltar, Ele quer achar uma igreja assim, uma igreja sem mácula, uma igreja sem defeito. Às vezes, os nossos olhos, a gente está bem longe desse padrão, não é? Se o Senhor olhar aqui para a igreja de Ibirité, o Senhor vai encontrar uma igreja sem mácula. Ele olhando para a igreja de Ibirité vai achar uma igreja sem mácula, sem ruga, uma igreja assim sem defeito, né? Mas quando a gente olha para nós aqui na igreja de Ibirité, nós vemos que somos cheios de defeitos. Mas só que o Senhor, ele mostra para nós aqui que para que nós sejamos puros e santos, purificados, é só com o lavar da palavra. Por isso que o Senhor, Ele está nos enchendo com a palavra, não é? Está nos enchendo, irmão. Tanta palavra o Senhor tem falado para nós, tanta palavra, né? Graças ao Senhor pelas palavras, porque o Senhor quer falar-nos através das palavras para nos purificar. Ó Senhor Jesus, queremos ser purificados, irmãos. Ó Senhor Jesus. Aí no versículo 28 ele fala assim, ó: assim também os maridos devem amar sua mulher como o próprio corpo. Ou seja, irmão, isso é muito elevado, né? Os esposos, os maridos, ele tem que amar sua esposa como está amando o seu próprio corpo. Agora precisa você ver, por que ele ama a esposa como seu próprio corpo? Porque a esposa é sua carne,
É a sua própria carne. Não é? Vimos lá em Gênesis que Adão falou: esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então, quando você está amando sua carne, está amando sua esposa, você está amando a si mesmo. Quando você está cuidando da sua esposa, você está cuidando de si mesmo. Aí ele fala assim, quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Irmão, se você não tem amado a sua esposa, você não tem amado você mesmo. Então, quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Senhor Jesus, aí no versículo 29 fala assim, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Ou seja, como você vai odiar sua esposa, não gostar dela, né? Se você está fazendo isso, você está odiando a sua própria carne. Aí ele fala assim, antes alimenta, dela cuida, como também Cristo o faz, o que, irmão? Que é a igreja. Ou seja, Cristo não tem cuidado da igreja, irmão? Tem cuidado, tem amado. Então, isso também, a mulher, o esposo tem que cuidar da sua esposa. Tem que cuidar, ou seja, cuidar, antes mesmo que ele faz, amar a sua própria carne, alimentar dela, cuidar dela. Isso que Cristo ordenou aqui. Quem faz isso, irmão, está amando a sua própria carne. Não é? Porque é uma só carne, né? Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Podemos ler também, graças ao Senhor. Isso também, irmão, quando a gente está falando isso aqui sobre a questão do casal, para os irmãos entenderem que o Senhor compara o casal como Cristo também compara a igreja. Ou seja, a Eva é a auxiliadora de Adão, mas Cristo é a auxiliadora da igreja. Cristo é a auxiliadora da igreja. Então, ou seja, para a gente entendermos, né, isso, né? Aí podemos ler também lá em Efésios, capítulo 1, versículo, bem aí também, e só voltar um pouco, Efésios capítulo 1, no capítulo 1, versículo 9 e 10, os irmãos puderem abrir, Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, amém? Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, e fala assim, né? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, também do céu como os da terra. Irmão, graças ao Senhor, o Senhor desvendou toda a sua vontade, todo o seu beneplácito que propusera em Cristo, e Ele fez tudo isso por amor à igreja. Irmão, louvado seja o Senhor. Aí no versículo 22 e 23, a gente entende por que Cristo desvendou todo o seu ministério, né? Toda a sua vontade, o seu propósito. Ele fala aqui no versículo 22 e 23, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para seu cabeça sobre todas as coisas o deu, irmão, a igreja. Ou seja, Deus fez tudo, Ele pôs tudo debaixo dos seus pés. Aqui quando fala tudo, irmão, é tudo mesmo, né? Todas as coisas negativas desse universo, todas as coisas nesse universo, tudo está debaixo dos pés de Cristo, né, auxiliadora? Tudo está debaixo dos pés de Cristo. Só que aí, debaixo dos pés de Cristo, o que Cristo fez? Para seu cabeça sobre todas as coisas, Ele deu o que, irmão? A igreja. Todas as coisas, irmão, o contido desse universo, seja as positivas e negativas, todas as coisas, irmão, está debaixo dos pés do Senhor. E Ele deu o que? A igreja. E a igreja é o que aqui, irmãos? É a sua auxiliadora. A sua auxiliadora, não é verdade? Aí ele fala assim, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Irmão, isso aqui é o que? É a auxiliadora de Cristo. A auxiliadora de Cristo, irmão Cláudia, é a igreja. Senhor Jesus, como a esposa é auxiliadora do seu marido, Cristo, a igreja é auxiliadora de Cristo. Irmão, louvado seja o Senhor.
nós podemos ver isso, como foi formado a igreja. Nós lemos ontem, podemos ler hoje de novo, João capítulo 19, versículo 34. Aqui, como nós vimos lá em Gênesis, nós acabamos de ver em Gênesis, como foi formado a Eva. Agora nós vamos ver aqui como foi formado a igreja, né? Senhor Jesus, João capítulo 19, versículo 34. João capítulo 19, versículo 34. Os irmãos acharam? Ele fala assim: mas um dos soldados lhe abriu o lado como uma lança, e logo saiu sangue e água. Aqui, irmãos, vocês entenderam? Lá que nós acabamos de ler lá em Gênesis, o Senhor não formou Eva através da costela, deixou Adão dormir, não é verdade? Adão não dormiu, e ali o Senhor foi da sua costela, tirou a sua costela, fechou com carne e formou a Eva. Aqui nós vimos a formação da igreja, que é auxiliadora de Cristo. Ou seja, Cristo aqui também estava dormindo, né? Quando Cristo já tinha morrido, que eles foram e lançaram a lança do seu lado. Os soldados iam verificar se ele tinha morrido, né? Eles simplesmente enfiaram a lança, né, do seu lado, e ali saiu sangue e água. Ou seja, como Adão estava dormindo e gerou Eva, a sua auxiliadora, aqui quando Cristo também estava ali, Edson, estava dormindo ali, morrendo, né? Morreu ali, a igreja foi gerada do seu lado também. Os irmãos entenderam? Como Eva foi gerada do seu lado, a igreja também foi gerada do lado de Cristo, do seu lado. Ali simplesmente gerou a igreja. Os irmãos viram que nós acabamos de falar que a costela, o lado ali, a costela representa dar equilíbrio para o homem, equilíbrio para o corpo. A mulher dá equilíbrio, a igreja dá equilíbrio para Cristo. Irmão, louvado seja o Senhor, né? A igreja é a auxiliadora idônea de Cristo. Irmão, louvado seja o Senhor. Como Eva foi a auxiliadora idônea de Adão, a igreja também é a auxiliadora idônea de Cristo. E ela foi formada do lado de Jesus. Irmão, agora os irmãos entenderam o versículo que nós acabamos de ler, que ele fala que nós vimos lá em Gênesis, como nós vimos agora também aqui em Efésios, que os dois são uma só carne. Ou seja, a igreja e Cristo é uma só carne. Irmão, ou seja, a igreja não é uma organização, irmão, uma ONG, como muitos pensam que é, né? Ou algo, até um hino que nós falamos, né? A igreja não é uma capela angelical, não é uma organização, uma ONG. Irmão, a igreja é o que, irmão? É o organismo vivo de Deus. A igreja, ela foi gerada de Cristo, ela saiu de Cristo. Agora os irmãos entendem como a igreja é elevada. Por isso a igreja, né, Neiva? Ela é parte íntegra, intrínseca de Cristo. Eles são um só. Por isso quando você vê a igreja, você vê o próprio Cristo. Agora nós temos lá agora os irmãos entendem lá em Efésios, que nós acabamos de ler, que ele fala que ele colocou debaixo dos seus pés todas as coisas, né? E ele deu à igreja, Efésios 1, 22, 23, que nós acabamos de ler. Irmão, ele deu a sua auxiliadora. A igreja aqui está auxiliando Cristo para executar o seu propósito. Irmão, como a esposa, né? Nós acabamos de falar agora, né? Que ai do homem ser uma esposa, né? Porque a esposa, ela auxilia o homem. Você já reparou quando o homem não tem esposa? Até o andar dele é torto, né? Um dia eu ouvi uma mensagem, eu nunca esqueci disso. Porque a esposa Deus criou é para auxiliar, é um auxílio. O andar do homem é até torto porque não tem coluna, ele está andando sem coluna. Porque a esposa é uma coluna, é um auxílio. Então, ou seja, irmão, a igreja é auxiliadora de Cristo. Senhor Jesus, é tão profundo isso. Ele deixou tudo, o Senhor, Efésios 1, 22, ele fala que ele colocou tudo debaixo dos pés da igreja. Então a igreja hoje, ela está aqui para auxiliar, para executar o propósito de Deus na terra.
Senhor Jesus. É muito elevado, né, irmãos? Então nós vimos isso, que ali João estava perto, ele viu sangue e água sair do lado de Jesus. Ali é o primeiro versículo que mostra como a igreja foi gerado. Então, irmão, se alguma pessoa perguntar para você, como a igreja foi gerada? Porque as pessoas, às vezes, podem perguntar para você, como a igreja foi gerada? E aqui está um versículo exatamente, a igreja foi gerada justamente quando ali do lado foi lançado em Jesus, né? Abriu o lado em Jesus, saiu sangue e água, ali foi gerada a igreja. A primeira palavra, a primeira noção onde que foi mostrado para nós que a igreja foi gerada através de Cristo Jesus. Então aqui, irmão, mostra como a igreja foi gerada. Louvado seja o Senhor. Podemos ler também, irmãos, Senhor Jesus, lá Apocalipse versículo 19, Apocalipse capítulo 19, versículo 7 ao 10. Senhor Jesus, Apocalipse capítulo 19, 7 a 10. Ele fala assim, né? Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes glória, porque são chegadas às bordas do Cordeiro, cuja esposa assim se ataviou. Pois ela lhe foi dado vestir-lhe de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são o quê? Atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bordas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostai-me antes e os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Senhor Jesus, irmão, aqui no versículo 7 fala, alegremo-nos. Irmão, alegremo-nos e exultemos e demos glória a Deus, porque são chegadas às bordas do Cordeiro. Irmão, essa auxiliadora de Cristo, que é a noiva de Cristo, ela está se ataviando para o casamento. Não é? Esse grande casamento, né? Esse grande casamento que é o casamento de Cristo da igreja. Você viu que uma noiva, para que ela possa casar, ela ali veste-se atavia, né? Desse vestido, esse linho finíssimo, que é essa vestidura do casamento ali, o que acontece? São os atos de justiça. Ou seja, irmão, para esse grande casamento, precisamos ataviar. E ataviar, irmãos, é o que? Nos aprontar para o casamento. É o que? Essa noiva, que é a igreja, ela para se ataviar para esse casamento, o que acontece? Ela precisa desses atos de justiça, né? Ou seja, esse linho, né? Está bordando as vestes nupciais. As vestes nupciais estão bordando dia a dia. Irmão, essa veste nupcial, ela está se bordando dia a dia. Irmão, pelo sofrimento, né? Pelas provações, pelo sofrimento, as vestes da auxiliadora estão sendo abordadas. Porque uma noiva, ou seja, nós somos a noiva de Cristo, né? A noiva de Cristo. E uma noiva, nós não queremos ser noiva, né, Neiva? Para sempre, né? Nós queremos ser esposa. Não é? Uma noiva não quer ser noiva para sempre do seu noivo. Ela quer casar com ele, não é? Não é verdade? É um anelo de todos os noivos. Todos os noivos querem casar. Então, ou seja, a noiva, que é a igreja, ela quer casar com Cristo. Mas para que isso aconteça, irmãos, é necessário ela aprontar, né? Ela está preparada. Por isso que as suas vestes, ela está sendo, os linhos finíssimos, ela está ataviada, né? Que são o quê? São os atos de justiça. Nossos atos de justiça, irmão. A nossa vida, no nosso viver cristão, é nossos atos de justiça, que está sendo dia a dia, nós estamos sendo preparados para esse grande casamento, que será bem breve, né? Esse casamento, né, irmãos, está bem breve. Nós cremos isso, o casamento, né, Rude? Está bem breve esse casamento, não é? Senhor Jesus, louvado seja o Senhor por esse casamento. Nós queremos casar para sempre e vivermos para sempre nas bordas, né, auxiliadora? Será 1000 anos, as bordas do Cordeiro.
Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmão, louvado seja o Senhor. Vamos ler também, irmãos, 1 Coríntios capítulo 15. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Esse é o coração do Senhor, né? Graças ao Senhor, queremos ser a noiva e queremos ser a esposa de Cristo, né? Mas para isso acontecer, o Senhor nos fala aqui em 1 Coríntios 15, versículo 24 ao 28. 1 Coríntios, versículo 15, 24 ao 28. Ele fala assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, como toda a potestade de poder. Porém, convém que ele reine até que haja posto sobre os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Irmão, aqui nós vemos bem claro, aqui, irmão, mostra o versículo para nós, quando haver o casamento, para que o casamento haja, é necessário que Cristo sujeita todas as coisas. E para que isso aconteça, auxiliadora, o Senhor deu a igreja. Ele pôs ali em Efésios, ele mostra para nós, 1, 22, 23, ele sujeitou todas as coisas, tudo está debaixo dos pés do Senhor, todas as coisas. E ele deu a igreja, que é a sua auxiliadora. Só que aqui, irmãos, ele fala assim, né? Olha para você ver, ele fala assim: todo principado, como toda potestade, porém convém que ele reine. Irmão, convém que ele reine, e até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Para que isso aconteça, ele deu a igreja a autoridade para sujeitar todas as coisas. Irmão, nós como noiva de Cristo, nós temos esse dever, né? Ou seja, para que uma noiva ela esteja preparada para o casamento, ela precisa estar madura, né? Ela precisa estar madura. E hoje a igreja ela precisa estar madura. Ela precisa sujeitar, auxiliar Cristo, auxiliar como uma auxiliadora idônea, como uma esposa auxilia o seu marido. A igreja precisa auxiliar Cristo, Ó Senhor Jesus. Aí ele fala: o último inimigo a ser destruído é a morte. Irmão, graças ao Senhor, irmão, que esse inimigo, que é a morte, será destruído. Hoje nós vemos que todos têm medo da morte. Hoje o que mais os homens têm medo é da morte. Mas até a morte será sujeitada, até a morte será destruída, será vencida. Irmão, louvado seja o Senhor, não vai ter mais morte. Senhor Jesus, irmão, graças ao Senhor, não vai ter mais morte. A morte hoje é tão temida por todos, né? Todos têm medo da morte. Se alguém fala que não tem medo da morte, está mentindo, né? Porque todos têm medo da morte. Mas só que vai acontecer? O último inimigo a ser destruído vai ser a morte. Senhor Jesus, a morte vai ser destruída, irmão. Não vai ter mais morte, né? Ó Senhor Jesus, essa morte instituída lá em Gênesis, foi instituída lá em Gênesis, como o homem comeu ali, Adão e Eva comeu da fruta do conhecimento do bem e do mal, foi instituída a morte. E todos morreram, né? Todos comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ali todos morreram, né? A morte entrou na humanidade, e todos morreram. Mas só que o Senhor aqui, Ele vai acabar com isso. Ele vai acabar com a morte, vai ter somente vida. Senhor Jesus, aí Ele fala assim: porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, irmão. O Senhor sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Podemos ver isso também lá em que o Senhor sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, lá em Salmos, capítulo 110. Salmos, capítulo 110. Salmos, capítulo 110, de 1 a 7.
Salmo 110, versículo de 1 a 7. Ele fala assim: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. O Senhor enviará de Sião centro de seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos, apresenta-se voluntariamente a teu povo no dia do teu poder, como santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará a cabeça por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Irmão, aqui é o Senhor, né? Nada vai sujeitar, irmão, o reinado do nosso Senhor. Ele é rei para sempre. Ó Senhor Jesus, Ele é rei para sempre. Nós vemos aqui, irmãos, aqui em Salmo 110, nós vemos claramente que esse é o desejo de Deus, Ele sujeitar toda a terra. Irmão, esse é o desejo de Deus, sujeitar toda a terra. Só que para isso, o que Ele faz? Ele usa a igreja. Ele usa a igreja como a sua auxiliadora. Ele usa a igreja como a sua auxiliadora idônea, aquele que vai cooperar com Ele para o estabelecimento do seu reino na terra. Ó Senhor Jesus, irmão, graças ao Senhor nós somos o quê? Nós somos esses canais que pode transmitir vida. A vida de Deus nós podemos transmitir a toda a cidade de Birité. Nós podemos transmitir vida às pessoas, aqui estabelecendo o seu reino aqui na cidade de Birité. É isso que Deus quer, irmão, usar nós como canais limpos do Senhor, para poder levar a sua vida aqui na cidade, aqui em nossas ruas, aqui nos nossos vizinhos, na nossa família. Deus quer usar-nos, irmão, como canal vivo. Aí ele fala assim: ó Senhor Jesus, o Senhor enviará de Sião o centro do seu poder, dizendo. Irmão, nós somos a geração de Sião, né? Essa geração de Sião que vai ali, irmão, uma geração forte. Senhor Jesus, que domina os seus inimigos, que apresenta-se voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Ó Senhor, nós precisamos apresentar voluntariamente ao Senhor, para uso do Senhor. Você viu que nós vimos lá, ontem nós vimos sobre a questão lá, os rios, né? Alegra a cidade de Deus. Irmão, ou seja, hoje, nós como rios, como canais, alegramos a cidade de Deus, alegramos a igreja. Quando você flui rios, você alegra a cidade de Deus, você alegra a igreja. Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus, nós alegramos a igreja, né? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, nós alegramos a igreja. Ó Senhor Jesus. Podemos ler também, irmãos, lá em Apocalipse, versículo 21, 6. Apocalipse, versículo 21, 6. Ele fala isso, Apocalipse capítulo 21, versículo 6. Apocalipse capítulo 21, versículo 6. Ó Senhor Jesus. 21, 6. Apocalipse capítulo 21, versículo 6. E ele fala assim: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte de água da vida. Ó Senhor Jesus, disse-lhe ainda, irmãos, disse o Senhor, tudo está feito. Os irmãos entenderam isso aqui, esse versículo? Não é de Deus? Tudo está feito. Às vezes a gente acha que as coisas estão tão desordenadas, que as coisas, a gente vê que tá difícil acontecer as coisas, mas o que o Senhor falou aqui? Tudo está feito. Irmão, aqui o Senhor dá uma palavra para nós, não é de Deus? Tudo, quando Ele fala tudo, é porque tudo está feito.
Por isso que ele falou lá na cruz, você viu o que ele falou? Tudo está consumado. Irmão, louvado seja o Senhor. Tudo está consumado, tudo está feito. Aí ele fala assim: eu sou o alfa e o ômega, ou seja, ele é o princípio e o fim. Irmão, Deus é o princípio e o fim. Às vezes você não imagina, o Senhor já fez tudo para nós. Ele já fez tudo. Ele sabe quem vai ser vencedor, quem não vai ser. Ele sabe quem vai ser essa esposa, quem vai reinar, quem não vai reinar. Às vezes na cidade de Birité, que eu não sei quem vai ser vencedor. Às vezes nem os vencedores também, às vezes tem muitos vencedores nessa cidade que ainda não chegou ainda. Depende de nós. O Senhor, irmão, Ele tem o seu plano. Tudo está sendo feito. Ele sabe de todas as coisas. Aí ele fala assim: eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Irmão, darei de graça da fonte da água da vida. Não precisa você pagar um preço. É de graça. Louvado seja o Senhor que é de graça. Irmão, eu toco muito nisso. A palavra, irmão, é de graça. De graça recebei e de graça dai. Irmão, não precisa você pagar um preço para poder receber a palavra. A palavra era precisa e deve ser de graça, porque você recebeu ela de graça e devemos dar ela de graça. Ó Senhor Jesus, não precisamos pagar um preço. Graças ao Senhor, né? Graças ao Senhor que nós temos essa fonte da água da vida. Ó Senhor Jesus, irmão, isso é maravilhoso. Graças ao Senhor pela palavra que o Senhor tem falado pela sua igreja, tem nos dado direção. Graças ao Senhor por isso, né? Podemos ler também lá em Salmos 46, 4. Nós lemos ontem, né? Vamos ler de novo. Nós lemos esse versículo ontem, mas vamos ler hoje de novo. É muito rico esse versículo. 46, versículo 6, versículo 4. 46, 4. Salmos 46, 4, ele fala assim: ao rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Irmão, ao rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Irmão, quando essas correntes, esse rio que flui dentro de nós, né, Neiva? Esse rio que flui de nós, ele alegra a igreja. Irmão, quando você permite que o rio, ele flui dentro de você, alegra o coração de Deus. Irmão, quando esses rios, são um plural, né? Vários rios, quando ele flui de você, ele alcança as pessoas. Irmão, Deus está alegre. Irmão, nós vimos ontem os 4 rios, ali saía do jardim, um rio que dividia em 4 braços. Esse rio, irmão, hoje também ele precisa fluir de você, esses rios, e alcançar aqui toda a cidade de Birité. Toda a cidade de Birité precisa ser alcançado com esse rio. Ó Senhor Jesus, irmão, esse é o coração de Deus. Ó Senhor Jesus. Para terminar, irmãos, vamos ler 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Ó Senhor Jesus. Capítulo 11, versículo 3, 1 Coríntios. Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Ó Senhor Jesus. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher. Deus é o cabeça de Cristo. Irmão, isso é aqui a base de tudo que nós falamos hoje, nessa manhã. Ou seja, irmão, Cristo é o cabeça de todo o homem. Irmão, Cristo é o cabeça da igreja. O homem é o cabeça da mulher, Deus o cabeça de Cristo. Irmão, aqui resume tudo que nós falamos hoje. Isso é a ordenança que Deus estabeleceu nesse universo. Nesse universo existe uma ordem, e essa ordem está aqui nesse versículo. Essa ordem que Deus estabeleceu está nesse versículo. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmão, graças ao Senhor. Irmão, é isso que o Senhor quer nos mostrar nessa manhã. O Senhor ali, nós vimos ali que o Senhor estabeleceu essa auxiliadora idônea para Adão. E nós acabamos de falar agora, o que nós acabamos de falar agora sobre Adão. Eu não sei se os irmãos tocaram nisso.
Irmão, pensa você ver, Adão estava no jardim, eu estava lendo essa parte, eu fiquei assim impressionado. Adão, ele estava no jardim tão delicioso. Pensa você ver, irmãos, entenda, ele estava no jardim maravilhoso, né, de Deus. Tinha um prazer imensurável, não tinha dor, não precisava trabalhar, não tinha pecado, não tinha nada, estava maravilhoso. Mas mesmo assim Adão sentiu triste. Você sabia disso? Ele sentiu vazio. E aí o que acontece? O Senhor teve que colocar uma auxiliadora para ele. Eu estou falando isso para os irmãos entenderem com respeito à igreja. O Senhor também, irmãos, você acha que o Senhor também queria alguém que auxiliasse ele? Ele não, se fosse olhar para aqui, que Deus é Deus, né? Deus não precisa de ajuda do homem. Se ele quisesse fazer assim, tudo num piscar de olho, ele fazia. Ele não criou o universo tudo em 6 dias? Entendeu, irmãos? Ele não precisa de ajuda do homem. Mas só que Deus, Ele quis contar conosco. E aí, Ele simplesmente formou a igreja. Lá que nós vimos em João 19:34. Ele simplesmente formou a igreja para poder auxiliar ele. Irmão, o Senhor sentiu a necessidade de ter alguém para auxiliá-lo. Como Adão ali teve a necessidade de alguém para auxiliá-lo, o Senhor Jesus também teve a necessidade de alguém auxiliá-lo. Por isso que ele formou a igreja. Então nós somos privilegiados na vida da igreja, porque Deus conta conosco. Irmão, graças ao Senhor por isso. Amém, irmãos? Eu não vou estender mais. Eu acho que daqui os irmãos ganharam, né? Graças ao Senhor, né? Pela palavra, né? Amém. Jesus é o Senhor, então, irmãos. Graças ao Senhor.